Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai começar a ver as funções elementares e os seus gráficos, falando de função polinomial, dando ênfase à função do primeiro grau, né, função afim, função quadrática, funções racionais e funções algébricas. Antes de dar início especificamente no assunto, vamos entender o porquê que a gente estuda essas funções para poder trabalhar, o porquê, na verdade, como, né? A gente estuda para poder trabalhar problemas do mundo real, né? Problemas aplicados. Bom, a modelagem matemática, né, que é um dos principais objetivos da gente estudar cálculo, ela segue mais ou menos esse diagrama que está aqui, que foi retirado do livro do James Stewart, volume 1. Você tem um problema do mundo real, que pode ser, por exemplo, a concentração de glicose na corrente sanguínea. A gente pode pensar no custo que eu falei, né, no custo de um determinado produto, no imposto recolhido pela Receita, né, no imposto de renda, no crescimento de uma população, na disseminação de uma doença, né, numa epidemia. Então, você tem aqui um problema do mundo real, você formula, através de dados, esse problema e cria um modelo matemático. Esse modelo matemático pode ser determinado por uma função do primeiro grau, uma função quadrática, uma função exponencial, que é o caso do crescimento populacional, ou se a gente pensa na disseminação de uma doença. A gente resolve esse modelo matemático no intuito de compreender o problema e chegar a algumas conclusões do ponto de vista de matemática, que obviamente muitas vezes a gente faz algumas hipóteses para que essa coisa aqui funcione do ponto de vista matemático, interpreta esses resultados e através da interpretação, se aquele modelo realmente, testando aquele modelo, ele está de fato condizente com o que ocorre no mundo real, a gente pode usá-lo para prever, né, para fazer previsões sobre aquele fenômeno. E esse processo aqui como um todo é o que a gente chama de modelagem matemática. Então, só para ilustrar, eu peguei aqui essa tabela, tá? E esse gráfico que a gente chama de diagrama de dispersão, que é basicamente você faz ele a partir dos pontos que estão aqui nessa tabela. Então, em 1980, essa tabela é referente aos níveis médios de dióxido de carbono na atmosfera, que foi medido de 1980 a 2012, tá? No Observatório de Mauna Loa em Hilo, no Havaí. Enfim. E aí, aqui você vai marcando o ponto, como a gente viu lá no vídeo de plano cartesiano. Então, em 1980 é 338,7. E aí está marcado aqui esse pontinho em azul, que representa essa relação entre esses dois dados. 1982, 341,2. É esse segundo pontinho aqui em azul, tá? Você pode usar software que vai pegar esse ponto e fazer a curva que melhor aproxima, ou o modelo matemático que melhor descreve o que está acontecendo aqui nesses pontos. Caso você faça isso em algum software, você vai chegar que a curva ela tem essa cara aqui, ó. Na verdade, assim, pode ser uma coisa até mais simples. Eu posso pensar que, olhando para aqui esses pontos, sem você usar software, tá? Olhando para esses pontos, você pode verificar que eu posso pegar uma reta que, na sua maioria dos casos, está aproximando bem os valores que estão postos aqui nesse problema. Então, a gente sabe que se eu considerar dois pontos, eu só tenho uma reta que passa por eles, e aí eu posso considerar conforme achar melhor, tá? Então, nesse caso, eu vou ter uma reta assim. Obviamente, aqui eu não vou conseguir ser tão precisa, mas vamos pensar que passou nesse ponto e nesse outro, tá? Então, para esse fenômeno que está relatado com esses dados, a curva que melhor aproxima é essa reta, né? Então, tem um modelo, nesse caso, um modelo utilizando uma função afim, tá? Então, com certeza aqui
a função que modela é uma coisa do tipo f de x igual a uma constante a vezes x mais b, que a gente vai ver daqui a pouco como é que quais são as propriedades dessa função, tá? A partir dessa escolha e dos dados a gente consegue determinar quem é o a, quem é o b e assim trabalhar com esse modelo de forma a prever comportamentos dele, certo? Esse processo que a gente fez aqui, em geral, se chama de regressão linear. Então, como eu comentei, acho que no Excel você consegue fazer. Tem um software que a gente usa geralmente, que é o GeoGebra, que também é possível fazer modelo de regressão linear por ele. Então, se você tem um conjunto de dados, você procura a reta que melhor aproxima esse conjunto de dados. Eu peguei lá do livro também esse exemplo que, na verdade, eu acho que é um exercício que ele pede para você dizer, olhando para esses diagramas de dispersão, qual o tipo de função que você escolheria para esse modelo de dados. Então, suponha que você está fazendo uma pesquisa de campo, tem vários dados de um determinado fenômeno, e aí quando você marca esses dados num gráfico, você percebe que ele tem esse comportamento. Então, qual seria a função que modelaria o fenômeno? Nesse primeiro, eu acredito que vocês pensariam numa coisa assim, nesse segundo em algo assim, nesse último, terceiro não, em algo assim, e acredito que aqui uma retinha mesmo, certo? Então, aqui eu tenho uma função trigonométrica, aqui provavelmente uma função racional, uma função quadrática, uma função linear. Então, você percebe que a partir de um conjunto de dados colocados num plano cartesiano, você vai observar qual função que melhor modela, que estará entre as funções elementares, e aí entender, descobrir as particularidades daquele problema e prever situações futuras, certo? Então, por isso que a gente vai, a partir de agora, começar a estudar essas funções elementares, tá? Começando de funções que basicamente envolvem polinômios, que são essas que estão aqui. Então, de um modo geral, uma função polinomial de grau n é uma função que tem a forma, né? F de x igual a n, x elevado a n, mais a n menos 1, x elevado a n menos 1, e assim indo até chegar no termo a zero, que a gente chama de termo independente, tá? Essa constante a n tem que ser diferente de zero. Todos esses azinhos aqui são números reais fixados, né, o que a gente chama de constante, e o n, que é o grau, é um número inteiro não negativo, tá? A gente até comentou rapidamente no vídeo que eu falei de polinômios, mas só por exemplo, f de x igual a 2x menos 5 é uma função polinomial de grau 1, né, o expoente aqui do x é 1, f de x igual a 3x ao quadrado menos 7x mais 1 é uma função polinomial de grau 2, f de x igual a menos x elevado a 10 mais 7, função polinomial de grau 10, certo? Uns exemplos bem simples aí. Das funções polinomiais, aqui ganham destaque, né, que vocês estudaram lá no ensino fundamental e médio de vocês, são as funções do primeiro e do segundo grau. Então, esse vídeo, essa parte aqui, tem um caráter de revisão para vocês, tá? Novamente, quem acha que já sabe muito bem aí de tudo, pode até passar isso. Só uma observação antes da gente começar os exemplos, essas funções polinomiais, como eu falei anteriormente, no vídeo de domínio de função, elas são formadas através de somas, subtrações e multiplicações. Então, a gente não tem nos números reais nenhuma restrição para calculá-las. Então, o domínio de funções polinomiais em geral é todos os números reais. Certo? Vamos então lembrar um pouco de função do primeiro, né? Função afim e função do segundo grau.
Então, a gente tem que uma função f, que tem domínio nos reais e contradomínio também nos reais, como sempre, ela que tem a cara, né? F de x igual a x mais b, ela é chamada, né, de função afim. Esse a e esse b são números reais fixados, constantes, o a diferente de zero. A gente tem um caso particular, que não necessariamente é uma função afim, que quando a gente considera o a igual a zero, okay, se a igual a zero, então nessa função aqui a gente vai ter f de x igual a b, né? Vai ter uma função que não depende do x e a gente chama de função constante. O gráfico de função constante, ele é bem fácil da gente desenhar, porque como o próprio nome já diz, né? A função é constante. Então, independente do valor de x, eu vou considerar aqui nesse caso o b um número positivo, então o b vai estar aqui em cima. Então, não importa qual valor de x eu considerar, eu sempre vou ter que o valor de y é b, tá? Então, os pontinhos vão ficar todos sobre essa reta imaginária. Consequentemente, o gráfico de uma função constante, ele vai ser uma retinha aqui que passa, como antes não tinha ficado tão reto, por isso que está assim o desenho, que passa bem em cima do b, certo? Então, eu vou até apagar aqui e vou dizer que o b está aqui em cima. Fica melhor. Se o b fosse um número negativo, essa reta ficaria aqui embaixo do eixo x. Quando a gente faz o b diferente de zero, então a função f de x fica só a vezes x e geralmente a gente chama isso de função linear. Tem livros, inclusive, que chamam de função linear a função afim, ou a função do primeiro grau. Em geral, situações modeladas por funções afins são aquelas em que eu tenho um valor fixo, que seria independente da variável x, e algo que é acrescentado ou diminuído a esse valor fixo de uma forma constante, né? Que depende aqui desse a, tá? Então, uma situação comum é essa aqui desse exemplo. Eu tenho um motorista que oferece o serviço a um cliente, onde o serviço é feito da seguinte forma. É cobrado uma taxa inicial de R$6. Então, entrou no carro, você vai gastar R$6. E a cada quilômetro rodado é cobrado 75 centavos. Então, se X representa o quilômetro rodado, a função que modela esse gasto, né, que a pessoa vai ter é dada por 0,75 vezes x, porque cada quilômetro rodado você vai gastar 75 centavos, mais a taxa fixa de R$6. Então, se você entrou no carro, que seria o f de 0, você gasta R$6 e a cada quilômetro vai gastando 75. Se você coloca isso numa tabela, ela vai ficar da seguinte forma. Então, o x aqui, ele representa o quilômetro rodado e o f de x representa, não tá pegando, pegou, o valor da corrida. Então, quando eu não tenho nenhum quilômetro rodado, eu gasto R$6. Se eu ando 1 quilômetro, vai ser R$6,75. Se eu ando 2 quilômetros, vai ser R$7,50. Se eu ando 3, vai ser R$8,25. Se eu ando 4, vai ser 9. Então, a gente percebe, né, que eu tenho um valor fixo e ao passo que eu vou aumentando aqui o meu quilômetro rodado, eu vou aumentando numa taxa fixada, né? Aqui aumentou 75 centavos, aqui aumentou 75 centavos e assim sucessivamente. Então, isso caracteriza bem uma função afim. Se eu coloco esses dados num gráfico,
Aqui eu desenho o gráfico, é a parte dos números negativos menorzinha, porque só faz sentido a gente trabalhar com números maiores ou igual a zero, tendo em vista que x representa o quilômetro rodado, né? A gente não vai ter quilômetro negativo. Então, a gente tem que, no zero, eu gastaria, né, 6, tá? Então, tem esse primeiro pontinho. Vou botar em azul, que acho que fica melhor. Aí, quando a gente vai para 1, vou botar aqui 2, 3, 4. Quando a gente vai para 1, você tá em 0,75. Vamos supor que tá aqui. Depois, a gente vai aumentando de uma forma constante, né? Aqui já seria o 4, que é R$9, né? Então, vou supor que tá nesse crescimento. Então, se a gente pensa naquele gráfico lá de dispersão, de regressão linear, isso aqui é modelado por uma reta, né? Em geral, vou botar como observação, é possível provar que o gráfico de uma função afim é uma reta. E para a gente esboçar uma reta, basta que a gente saiba 2 pontos. Então, aqui eu peguei esses 5 pontos, mas bastava que eu pegasse 2, porque eu sei que o gráfico é uma reta. Então, eu vou tentar fazer aqui a reta que passa por todos esses pontinhos. Pronto, tá aí. E aqui a gente tem o comportamento dessa função, tá? Não ficou tão perfeito, eu acho que eu vou fazer de novo, que acho que fica melhor. E aqui vai continuar indefinidamente, né? Ficou pior ainda, eu vou tentar de novo, viu, minha gente? Enfim, acreditem, é uma retinha, passa por todos os pontos aqui e tá tudo certo. Tá? Então, aqui a gente consegue prever alguns comportamentos, né? Quanto se eu chego, sei lá, vou contratar o serviço desse motorista, mas eu só tenho naquele dia R$50 no meu bolso. Até onde eu consigo ir? Eu quero fazer um passeio e eu quero gastar R$50. Aí eu vou olhar na minha cidade qual distância que eu vou gastar, que eu posso percorrer para gastar no máximo R$50. Então a gente consegue tomar decisões a partir do modelo que a gente tem, né, matemático. Outras observações que eu vou colocar agora é em relação aqui a essas constantes A e B, tá? Eu vou colocar aqui mesmo. O valor A da função afim, a gente chama de taxa de variação. Então, a gente chama ele de taxa de variação ou também de coeficiente angular, porque ele está relacionado com essa inclinação aqui, inclinação. E ele pode ser obtido se eu conheço 2 valores dessa função. Então, se eu considerar x1 e x2 satisfazendo a função, o a ele é dado por f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1, certo? Vou colocar aqui taxa de variação, coeficiente angular e inclinação. São vários nomes para a mesma coisa. Uma outra coisa em relação ao gráfico, se a gente percebe aqui, ó, nesse gráfico, quanto mais quilômetros rodados, mais caro vai ser a corrida. E tem o dever tá me chamando aqui, um chorinho, né, no final do vídeo. Eu vou só concluir e aí volto depois. É um pause que eu volto a gravar e edito depois. Bom, quando você tem um comportamento como esse, nessa reta aqui em vermelho, significa que eu tô com uma função crescente, tá? Então, quando essa reta tem esse formato, ela é crescente. Quando tem esse, é porque ela é decrescente. Isso ocorre, nesse caso, quando a taxa de variação é maior do que zero e aqui quando A é negativo. O valor B é justamente
quando x é zero. Então, vai ser esse valor que o gráfico toca o eixo y, tá? E esse valorzinho aqui, ó, que é o que a gente chama de raiz, ou seja, são os valores em que o f de x é igual a zero. Aqui, ó, também f de x é igual a zero. Quando é que ax mais b dá igual a zero? Se a gente trabalhar aqui essa igualdade, eu tenho que ax é igual a menos b e eu tenho que x é menos b dividido por a. Então, numa função afim, isso é a raiz, tá? Vou botar aqui raiz de uma função afim, tá? Então, o valor em que o f de x dá zero, para a função afim é sempre menos b sobre a. Bom, então, de função afim, era isso que eu tinha para dar uma revisada. Antes da gente ver função quadrática, vamos ver só um exemplo aqui mais prático, que é um exercício proposto no livro do James Stewart, volume 1, que diz o seguinte: biólogos notaram que a taxa de crícridos de uma certa espécie de grilo está relacionada com a temperatura de uma maneira que aparenta ser quase linear. Um grilo criquila, tá ótimo aqui falar isso. Me chamou a atenção, isso é o barulhinho mesmo do grilo, certo? Criquila 112 vezes por minuto a 20 graus Celsius e 180 vezes por minuto a 29 graus Celsius. Na letra A, ele pede para a gente encontrar uma equação linear que modele a temperatura T como função dos números de cricridos por minuto N. Aí vamos lá, né? Então, se a nossa busca aqui na letra A é determinar a equação linear que modele a temperatura em função do número de cricridos por minuto, então vai ser T em função de N, né? T a temperatura e N o número de cricridos. Isso aqui é um trava-língua. E eu sei que é uma função que vai ter a cara, né? A, N, vou botar o B minúsculo como estava antes. A, N, B. Como eu falei anteriormente, a taxa de variação, né? Ou inclinação de função afim, ela é dada por essa expressão, onde x1 e x2 são números reais que você conhece o valor da função nesses pontos, né? E a taxa de variação é a taxa da função sobre a variação da variável x, tá? Então, isso caracteriza, na verdade, o ser uma função afim, né? Quando essa variação, essa taxa de variação é constante, é porque eu tenho uma função afim. O que é que eu sei até aí? Eu sei que quando eu estou com 112 vezes por minuto, eu tenho 20 graus. E eu sei que eu tenho 180 vezes por minuto a 29 graus. Então, a informação que eu tenho, o que eu sei aí, que é dado na questão, é que T, a temperatura de 112 vezes é 20 graus. E eu sei que a temperatura de 180 vezes é 29, certo? E com essa informação é que eu vou desenvolver o resto da questão. Sabendo disso, como a gente tem por hipótese que T de N tem essa expressão, então eu sei que o A vai ser dado pelo quê? T de 180 menos T de 112 dividido pela variação do N, né? Que é 180 menos 112. Consequentemente, o A é dado por o T de 180 é 29, menos 20, que é o T de 112, sobre 180 menos 112, e aí a gente vai fazer a conta, né? Então, A aqui,
Isso implica, a gente só usa setinha para indicar uma implicação. 29 menos 20 dá 9. E 180 menos 112 dá, que vai ficar 2 para 10 dá 8, vai 1. 8 menos 2 fica 6, 68. Certo? Eu não lembro, 68 não é divisível por 9, né? Então, vamos deixar assim. 68 também não é divisível por 3, então vai ficar, o A vai ser esse aqui mesmo. Então, eu já sei daqui que a minha função, ela tem a cara da seguinte forma. T de N é 9 dividido por 68, N mais B. E aí, agora falta descobrir o B, né? Como é que a gente vai descobrir esse B? Pegando uma dessas informações, né? Novamente, eu sei que se T de 112 é 20, então 9 sobre 68 vezes 112 mais B é igual a 20. Aí essa conta vocês fazem do jeito que vocês acharem melhor. Fazendo a conta, vocês vão chegar que o B tem que ser igual. Bom, eu acho que eu vou fazer com calma, porque acredito que pode ajudar vocês, certo? Aqui, para quem tem dificuldade, né, em fazer conta. Eu vou passar isso tudo que tá aqui pro outro lado, ou seja, eu vou subtrair dos dois lados essa expressão que tá aí, certo? Então, B aqui vai ficar igual a 20 menos. Tentem fazer do jeito de vocês e aí depois vocês veem o que vocês acham. Como 112 e 68 são números pares, eu posso simplificar por 2, dividir isso aqui por 2, né? E aí, quando a gente divide os dois por 2, fica 9 vezes. 112 dividido por 2 vai ficar 56, né? 100 dividido por 2 é 50, 12 dividido por 2 é 6, então é 56. E 68 dividido por 2 fica 34, né? 60 dividido por 2 é 30, 8 dividido por 2 é 4, então 34. Vamos ver se aqui vai dar certo. Então, o B aqui vai ficar... Aqui a gente tira o MMC, então dá 34. Aí fica 34 dividido por 1 dá 1, vezes 20 dá 680, menos 9 vezes 56. 9 vezes 6, 64, vai 6. 9 vezes 5, 45. 9 vezes 6, 54, tá? Aí vai 5. 9 vezes 5, 45, com 5, 50. Então, B aqui vai ser 680 menos 504, que dá 176 dividido por 34. Como os dois são números pares, a gente ainda pode dividir por 2, né? Então, B, simplificar ao máximo. Então, vai ficar 176 dividido por 2 dá 86. E 34 dividido por 2 dá 17. Portanto, a função que modela isso vai ser Tn igual a 9 sobre 68n mais 86 dividido por 17. E aí, a gente fez a letra A. A letra B, eu quero saber qual é a inclinação do gráfico e o que ela representa. Então, eu vou deixar isso aqui de exercício, porque uma vez que vocês têm... Uma vez que vocês têm a expressão, o resto vocês conseguem dizer, tá? A letra C diz, se os grilos estiverem grilando 150 vezes por minuto
estime a temperatura. Então, na letra C, eu sei que o N é 150. Então, eu quero saber o T de 150. Isso aqui eu vou deixar para vocês, tá? Porque fica 9 sobre 68. O N é 150. Mais o B, que a gente acabou de descobrir, que é 80... É 86? Não, aqui é 88, né? É porque eu confundi com o 6 aqui de cima. É 88. Mais 88 dividido por 17. E aí vocês fazem o resto dessa conta. E agora sim, que a gente deu uma lembrada, viu mais ou menos um exemplo, a gente vai ver na aula síncrona outros diferentes, mas vamos lá, né, para falar agora de função quadrática. Então, só para recordar, né, eu tenho uma função quadrática, ela é uma função de R em R, e ela é chamada dessa forma, função quadrática, quando ela tem a cara ax ao quadrado mais bx mais c. Com o a diferente de zero, porque se o a fosse zero, eu não teria esse termo aqui, aí não faz sentido, né? E esses a, b e c são números reais, constantes. Então, função quadrática é dessa forma. Na função afim, como eu falei anteriormente, né, que eu tenho uma coisa do tipo f de x igual a x mais b, a caracterização, se chama isso de y, né? A característica da função afim é que a taxa de variação, o a, que é o f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1, que seria, né, a variação de y sobre a variação de x, é uma constante, e essa constante é o a. Na função quadrática, o que é constante é a variação ao quadrado, tá? Então, deixa eu tentar escrever melhor. Se a gente chama isso aqui de y, na função quadrática, o a, ele é determinado por delta, em geral, né, delta y sobre delta x ao quadrado sobre 2, tá? Então, o que tá ao quadrado é a variação, o que é constante é a variação ao quadrado, tá? Delta x ao quadrado sobre 2. Essa é a característica mais importante. É o que a gente chama, que tem em alguns livros, como segunda variação. O que é que a gente tem de importante para lembrar de função quadrática do ponto de vista de cálculo, né, computacional? A primeira coisa são as raízes, né? Então, as raízes de uma função quadrática são dadas por x1, que é menos b mais raiz de delta sobre 2a, e x2 é menos b menos raiz de delta sobre 2a, onde o delta é dado por b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O que é raiz? Lembrando novamente, raiz de uma função é o valor, que eu vou chamar de r aqui, de modo que f de r dá zero. Ou seja, quando eu tenho uma raiz de uma função quadrática, eu sei, vou botar aqui, ou seja, isso aqui era para apagar, pronto. Ou seja, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, são essas duas raízes que vocês conhecem, né? Uma outra observação que eu até já comentei no vídeo em que eu falei de equação de segundo grau é que se eu tenho uma função com a cara f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c e x1 e x2 são raízes de f,
Então, a gente pode fatorar f ou reescrever f da seguinte forma. F de x igual a x menos x1, que é a primeira raiz, vezes x menos x2. Isso, novamente, vai ser bastante útil quando a gente for falar de limites, para a gente poder fatorar e fazer simplificações pertinentes. E como é o gráfico de uma função quadrática? A função quadrática, né, ela se caracteriza pelo gráfico ser uma parábola. Então, eu vou desenhar aqui dois casos específicos. Então, quando essa parábola é voltada para cima, significa que o coeficiente A é positivo. Então, o gráfico é uma parábola. Quem vê geometria analítica sabe propriedades geométricas dessa parábola. E aqui é o caso em que A é negativa, uma parábola voltada para baixo, tá? Meu desenho, obviamente, não vai ficar aquela perfeição, mas vocês conhecem, tá? Quando eu tô com A positivo, eu tenho o ponto aqui que a gente chama de vértice. E no caso em que A é positivo e a parábola é voltada para cima, o vértice é o ponto de mínimo absoluto dessa função. Quando eu estou com a parábola voltada para baixo, esse ponto que é o vértice, que é onde muda, aqui a função muda de crescente para decrescente ou vice-versa, ele é um máximo absoluto, certo? Então, as coordenadas do vértice, elas são também muito importantes e elas podem ser encontradas dessa forma, né? É menos b sobre 2a e a coordenada y é menos delta sobre 4a. A gente vai ver quando ver lá em derivada como é que isso é determinado, de onde é que vem isso aqui. Não é à toa, né? Não é, eita, acordei e vi que era isso. Não, tem uma justificativa. Porque a gente vai analisar com derivada máximos e mínimos de função, então a gente vai ser capaz de encontrar isso de uma forma mais direta, sem precisar decorar fórmulas, tá? Uma outra coisa importante é em relação a esse delta, né? Quando vocês estavam lá no ensino médio, vocês tinham que se o delta é maior do que zero, vocês tinham raízes diferentes, né? Era possível achar essas raízes e elas eram distintas. Quando o delta é igual a zero, é possível encontrar as raízes, mas elas são iguais, porque obviamente aqui vai dar raiz de delta dá zero, então vai ficar só menos b sobre 2a. E quando o delta era negativo, como a gente não consegue calcular a raiz quadrada de número negativo, x1 e x2 não existem, certo? No que é que isso impacta no gráfico? É o seguinte, uma observação. Eu vou fazer aqui 3 gráficos e eu vou explicar o que é que está acontecendo em relação ao delta, tá? Vamos ver se... Acho que aqui vai ficar grande, eu vou diminuir um pouquinho. Pronto. Acho que eu vou copiar e colar vários desses. Pronto. Então, aqui eu tô com 3 gráficos de função quadrática. Nesse primeiro, claramente a gente tem que o coeficiente A é positivo, porque a concavidade é voltada para cima. Esse pontinho aqui, ó, que o gráfico corta o eixo Y, aqui é o eixo X, o eixo Y, como a gente viu lá no começo, é o ponto, lembre que a gente tá com f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Se o ponto intersecta aqui o eixo x, então significa que o eixo y, perdão, significa que o x é igual a zero. Então, esse pontinho é justamente a coordenada c, tá? Daqui, o coeficiente c. Então, nesse caso, por exemplo,
o meu C, ele é um número negativo. Esses pontinhos que estão aqui em cima do eixo Y são os pontos em que o f de x, ou seja, em que o y é igual a zero, ou seja, são as raízes. Então, esse aqui seria, vou botar assim, x1 e x2. Então, aqui, como existem duas interseções do gráfico no eixo x, significa que aqui eu estou com um caso em que delta é maior do que zero, certo? Esse caso aqui eu botei igual, mas não é isso que eu quero. Eu vou fazer assim, ó. Vou até fugir um pouquinho disso. Pronto. Finjam aqui que tocou, certo? Aqui, novamente, eu não vou fazer análise de todos com calma, não. Aqui o A é positivo, aqui o A é negativo, tá? Ó, percebam o seguinte aqui na minha observação. Quando delta é igual a zero, as duas raízes são iguais. E mais, né? Elas são iguais a x1 e x2 são iguais a menos b sobre 2a, né? Porque aqui vai sumir esse delta e aqui também. Vai sobrar só menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a é justamente a coordenada x do vértice. Então, no caso em que delta é igual a zero, eu tenho um fenômeno como esse, né? O gráfico ele vai tocar apenas uma vez no eixo x, e essa vez que ele vai tocar é justamente o vértice da minha parábola. E o terceiro caso é o caso em que não há interseção entre a parábola e o eixo x. Ou ela está inteiramente aqui embaixo, ou ela está inteiramente aqui em cima. Esse caso é o caso em que eu não tenho raiz real, ou seja, nesse caso aqui o delta é negativo. Então, o delta ser negativo não implica que você não consegue esboçar o gráfico. O gráfico a gente sempre consegue esboçar. O B, ele vai indicar se a parábola tá para cá, tá mais para o lado da ordem do eixo negativo ou positivo, tá? Então, agora, o que a gente vai ver, né? Já que a gente já revisou um pouquinho de função polinomial, a gente vai ver o que é uma função racional. Então, uma função racional, como o próprio nome já diz, é uma razão entre dois polinômios. Então, é um quociente entre dois polinômios, tá? Então, ela tem a cara f de x igual a p de x sobre q de x, onde p e q são polinômios. Então, por exemplo, se eu pego f de x igual, vou pegar assim, a gente já viu o exemplo dessa forma, x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3. Isso aqui é uma função racional. Eu tenho um polinômio de grau 2 em cima, polinômio de grau 1 embaixo, certo? Uma observação inicial é que, como é o domínio de funções racionais? Por se tratar de um quociente, quando eu tenho um quociente, uma divisão, eu preciso que o denominador seja diferente de zero. Então, de um modo geral, o domínio de uma função racional são os valores reais, x reais, tal que o q de x é diferente de zero. Então, nesse exemplo que a gente está aqui, ó, o domínio dessa função, por exemplo, são os x pertencente aos reais, tal que quando é que esse denominador aqui dá zero? Quando x é igual a 3. Então, o domínio são os x pertencentes aos reais, tal que x é diferente de 3. Diferentemente da gente ter um formato específico, como a gente tinha lá em função afim. A gente sabe que função afim, o gráfico é uma reta. E para esboçar a reta, basta que a gente saiba dois pontos. Para a função quadrática, a gente sabia que o gráfico era uma parábola, né? Que é voltada para cima, se o A for positivo, voltada para baixo, se o A for negativo. Então, você tem uma cara da função. Função racional, a gente não vai ter uma cara específica. Então, a gente vai fazer como se fosse um gráfico de dispersão, né? Pegar pontinhos ali e começar a esboçar para tentar ter uma noção desse gráfico. Mas a gente só vai ter uma noção.
Então, como primeiro exemplo, eu vou pegar aqui essa função 1 sobre x, né, que é um quociente entre dois polinômios bem simplesinho, 1 sobre x, e a gente vai tentar fazer o gráfico dessa função. Para esboçar, eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma tabela, como vocês faziam lá na escola. Essa estratégia de fazer uma tabela, ela é para a gente só ter uma noção. Não necessariamente a gente vai estar totalmente correto nessa conta, certo? Então, eu vou pegar aqui, lembrando que nesse caso, o domínio dessa função é qualquer número real diferente de zero, né? Porque o x aqui não pode ser zero. A gente denota também por R menos o conjunto, que só tem o zero. Então, se não pode ser zero, eu vou pegar assim, ó, menos 1, vou pegar 1, vou pegar menos 2, 2, vou pegar 1 meio, menos 1 meio. Vamos fazer esses valores aí. Quando o x é menos 1, o f de x vai ficar 1 dividido por menos 1, que dá menos 1. Quando o x é 1, vai ficar 1 dividido por 1, que dá 1. Menos 2 vai dar menos 1 meio, e 2 vai dar 1 meio. 1 meio vai ficar, ó, f de 1 meio vai ficar 1 dividido por 1 sobre 2. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, dá 2. De forma análoga, aqui vai dar menos 2. Então, vamos colocar isso num gráfico, tá? Vamos colocar aqui num gráfico. Ó, já marquei aqui todos os pontinhos, tá? Lembrando que quando a gente vai marcar 1 meio, por exemplo, esse ponto 1 meio, 2, né? 1 meio, você pega o segmento de tamanho 1 e pega a metade dele, esse aqui é 1 meio, então 1 meio está relacionado aqui com o 2. O que é que a gente percebe logo de cara? Ao passo que, se eu olhar aqui para x maior que zero, ao passo que eu estou aumentando o meu valor de x, o que é que está acontecendo com o meu valor de f? Ó, quando eu estava com 1 meio, foi 2, quando eu estava com 1, foi 1, quando eu estava com 2, foi 1 meio. Então, quando eu vou aumentando o valor de x, o meu f está diminuindo. O mesmo ocorre aqui para valores negativos, né? Só que com sinal contrário. Então, isso é uma coisa importante. Se eu pego, por exemplo, eu vou só ligar esses pontos. Provavelmente, quando vocês ligarem esses pontos, vocês vão fazer uma coisa assim. Eu espero, tá? O que é que vai acontecer? Imagine que eu vou continuar aumentando aqui, aumentando, aumentando, aumentando. Imagine que eu tô pegando, vamos supor, 10. Se eu pego aqui, vou aumentar essa tabela. Se eu pego 10, o que é que acontece com f? Vai ficar 1 sobre 10, que é 0,1. Se eu pego 100, vai ficar 1 sobre 100, que é 0,01. Se eu pego 1000, vai ficar 0,001. Então, o que é que a gente nota? A gente nota que, ao passo que eu vou aumentando os meus valores para x maior que zero, o meu valor de f ele vai se aproximando do zero, vai ficando cada vez menor. Mas ele fica menor, 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 aqui vai ser 1/3, né? Ele vai ficando menor, porém, a gente sabe que 1 sobre x nunca vai ser zero, né? É sempre diferente de zero. Se isso fosse possível, se 1 sobre x pudesse ser zero, eu teria que 1 é igual a zero. Isso aqui é um absurdo, né? Então, a gente sabe que ele vai se aproximar do zero, mas nunca vai ser zero. Exatamente. A mesma coisa vai ocorrer se eu pego números negativos, né? Se eu pego menos 10, vai dar menos 0,1. Menos 100, menos 0,01. Então, aqui também, ó, se eu for diminuindo o meu número indefinidamente, ele vai diminuir, chegar perto do zero, mas nunca vai ser zero, certo? O que é que ocorre? Deixa eu puxar essa reta para cá.
E eu vou aumentar um pouquinho, vou ver se eu consigo aumentar um pouquinho essa. Apesar que não vai dar para ver tanto comportamento. Eu sei aqui, ó, que o meu domínio, ele não engloba o zero, né? Eu não posso dividir por zero. Mas eu posso tentar chegar pertinho do zero. Tá? Eu posso fazer 0,1. Se eu faço x igual a 0,1, vai ser como se fosse o comportamento contrário do que está acontecendo aqui para esses valores. Vai ser 1 dividido por 0,1. 0,1 é 1 sobre 10, tá? Isso é 1 dividido por 10, né? Se eu faço 1 sobre 10, vai dar 10. Se eu faço 1 sobre 100, que é 0,01, vai dar 100. Se eu faço 1 sobre 1000, vai dar 1000. Então, significa que quando eu for diminuindo aqui os valores de x, chegando pertinho do zero, o meu valor de f ele vai começar a crescer, e crescer indefinidamente. Então, o comportamento do gráfico é algo assim, ó. Ele vai crescer, 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 mas também nunca vai ser zero. Nunca vai poder ser zero. A mesma coisa vai ocorrer aqui. Então, o gráfico dessa função tem essa cara. Por que eu trouxe essa função como exemplo? Porque a gente vai trabalhar limites. Essa ideia de fazer aproximar de algum valor é a ideia intuitiva de limite. Mas a gente vai ver a parte teórica, não só a ideia intuitiva. Se a gente considerar agora essa função, ó, x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3, percebam o seguinte, né? A gente viu ali que o domínio dessa função são todos os reais, exceto o 3, tá? E a gente tem o seguinte, ó, se x é diferente de 3, a gente pode reescrever essa função f. F de x é x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3. Vou tirar esse f de x. Se x é diferente de 3, isso aqui é igual ao quê? X ao quadrado menos 9, isso é x ao quadrado menos 3 ao quadrado sobre x menos 3. Que a gente viu de produto notável que isso é x menos 3 vezes x mais 3. Dividido por x menos 3. Como eu tenho esse fator comum aqui na multiplicação, o x menos 3 eu posso cancelar, isso vai dar x mais 3. Isso significa que, para valores diferentes de 3, a função f ela é igual à função x mais 3. Então, se eu quero esboçar o gráfico de f, deixa eu trazer esse pouquinho para cá. Ó, se eu quero esboçar o gráfico de f, vou fazer aqui no canto, vamos ver se vai dar certo. Vai ficar bem apertado aqui, mas tem problema não, acho que dá para vocês entenderem. A função x mais 3 é uma função afim. Então, o gráfico dela, basta que a gente encontre dois pontos. Então, por exemplo, quando x é 0, x mais 3 dá 3. Então, se x é 0, dá 3, que é o b, né? Então, esse é um ponto. E quando x é menos 3, quando x é menos 3, o g de x dá menos 3 mais 3, que dá 0, tá? Então, o gráfico é essa reta aqui. Vamos ver se eu consigo fazer, passando nos dois pontos. Nunca dá certo aqui. Eu tento usar essas ferramentas, mas fica mais difícil, né? Então, é isso aí. Só que no nosso caso, o que é que está acontecendo pra gente? Isso aqui é o gráfico de x mais 3, tá? Mas o gráfico da função que está aqui, ele é igual ao gráfico dessa, exceto no ponto 3. Porque no ponto 3 eu não consigo calcular. Se a gente supõe que o ponto 3 está aqui,
no ponto 3, como eu não consigo calcular, vai ficar uma bolinha aberta. Tá? Então, vou ter aqui a reta, continuando. Não vai ficar reto não, viu, minha gente? Em alguns pontos, a parte... Foi triste. Eu vou acreditar, vocês vão acreditar em mim, que esse negócio aqui tá reto. Aí, no 3, vai ficar uma bolinha aberta, porque não tá no domínio. E depois essa reta vai continuar. Certo? É isso. Pronto, ficou o gráfico. Então, esse é o gráfico. Foi ótimo aqui. Esse é o gráfico de f de x igual a x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3. A gente vai trabalhar com funções racionais bastante em limites, em determinações do tipo 0 sobre 0. Para finalizar, a gente tem as funções algébricas. A função algébrica não tem uma cara específica. Ela é formada a partir de operações entre polinômios, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, a função f de x igual a raiz de x, isso é uma função algébrica, é a raiz quadrada do polinômio x. G de x igual a raiz de x ao quadrado mais 1, é uma função algébrica. H de x, a própria função racional é uma função algébrica, né? X mais raiz de x sobre x à quarta menos x. Um exemplo. Então, é formada a partir de operações, certo? A gente vai trabalhar, sobretudo, com coisas, vou chamar I de x, né? Para seguir a linha. Com coisas da forma, vamos pensar assim, x mais 4 sobre x. Esse é um exemplo. Se eu faço... A gente vai trabalhar bastante com funções que envolvem raízes, tá? Bastante médio, né? Vai trabalhar também. Então, as funções algébricas, elas são importantes, porque elas, de fato, surgem em algumas aplicações, mas a gente vai trabalhar mais quando a gente estiver trabalhando o limite com indeterminação também do tipo 0 sobre 0. Com coisas com a cara assim, por exemplo, 16 menos raiz de x sobre x menos 4. Essa função, por exemplo, o domínio dessa função L são os reais, tirando... Perdão, aqui não era isso. Eu queria assim, ó, 4 menos raiz de x sobre x menos 16. Pronto. Agora sim. Nessa função, ó, se eu tenho x igual a 16, o denominador dá 0 e o numerador também. Então, a gente vai trabalhar com isso em limite para estimar comportamentos, tá? Então, o que é que a gente precisa saber aqui em função algébrica? Quando é que a gente consegue definir raiz quadrada? Quando é que a gente consegue definir raiz cúbica? Quando é que alguma operação pode apresentar um problema ou não, certo? Então, essa a gente não vai fazer gráfico nem entrar em detalhe, não. Fica de exercício até você esboçar ou procurar ou usar algum aplicativo, pode ser o GeoGebra mesmo, para esboçar o gráfico dessa função raiz quadrada, porque ela vai aparecer em alguns momentos no curso, certo? Então, por hoje, né, por esse vídeo é isso, viu? Como eu falo sempre, tá ficando longo porque são vários subtópicos, então vocês podem assistir por tópico especificamente, mas ele tá muito rico de informação. Então, lá futuramente, quando a gente tiver em limite, se você, por exemplo, não lembra como encontra raiz quadrada de função quadrada, raízes de funções quadráticas, volta aqui pro vídeo que vocês vão lembrar. E aí é isso. O próximo vídeo a gente vai lembrar de função exponencial e função logarítmica. Então, até o próximo.